somos nada na vida. Sim. Poderia existir uma obra que não tivesse um autor? Se essa natureza tão linda, tão perfeita, está aí, foi criada por um ser. Quem poderia ser esse ser? Um ser perfeito. Então, Deus existe. Ele é nosso Pai e nosso Criador. Criador de tudo que existe, principalmente essa natureza tão perfeita e bela. Deus existe, onde está Deus? Então eu falo, Deus existe para mim em cada gesto dele. Uma folha que cai, Deus está mostrando para mim que existe, sabe? Um passarinho, em tudo para mim, no ar que eu respiro. Essa é a minha definição de Deus, é a vida. Algumas pessoas têm fé e acreditam nele, e algumas vitórias e algumas salvações, a gente se baseia nele. A gente tem tanta fé que acredita nele, que ele acaba nos dando, me emprestando, vamos dizer assim, o poder de acabar até podendo se curar ou resolver os nossos problemas. Acho sim, como eu também acredito em outras teorias, né, do ser humano, como veio o ser humano, mas eu acho que Deus é a base de tudo para que também acontecesse as outras teorias. Eu acredito em Deus, sim, que Ele exista, mas eu tenho fé nele. Sim, porque se ele existe, não estaria aqui. Sim, pra mim Deus existe, porque nada foi criado assim, do nada. Sim, porque toda a criatura vivente é muito perfeita pra a gente achar que não tem um criador. Sim, pra mim existe, porque desde pequeno assim, muito mais assim, minha mãe assim, da igreja, as coisas assim, desde pequeno eu acredito em Deus. Com certeza, desde pequeno acredito. Já teve também atos da minha vida que, de certa forma, eu praticamente, ele me ajudou muito também. Então, eu acredito sim, nos orixás e uma certa parecida. Desde pequeno eu acredito em Deus, porque minha família sempre foi religiosa e teve etapas na minha vida que Deus ajudou também minha família, principalmente ano passado, e para mim Deus existe. Fenômenos que acontecem, coisa sobrenatural, não tem explicação. Por isso que nós temos em Deus e temos a plena fé. Acho que a pergunta certa que podia ser feita é o que não existe. Porque a partir do momento em que há pessoas que acreditam em algo, eu acho que esse algo possa existir. Deus pode ter criado a terra, o sol, o ser humano, porém, provavelmente vai fazer alguma diferença para alguns ou para outros. Porque estamos aqui ou para onde a gente vai, sabe? E eu acho que Deus é uma ferramenta para suprir a necessidade desse conhecimento. Existe, porque se Deus não existisse, nós não poderíamos existir também, porque Deus ele nos criou como criou Adão e Eva. No meu ponto de vista, sim, porque eu creio na Bíblia e eu vou através da Bíblia. Deus criou o mundo, criou os homens, fez Adão e Eva, e daí gerou o que chega até hoje, que somos nós. Porque Ele é maravilhoso, né? Deus é tudo na vida da gente, né? Sem Ele nós não seria nada nesse mundo. Eu vejo Ele em tudo. Eu vejo Ele no ar que eu respiro, eu vejo Ele em você. Então, Deus existe porque sem Ele a gente não é nada. Que nem muitas vezes a gente procura resolver os nossos problemas. Só que os problemas que a gente tem, é a gente mesmo que procura Ele. Porque se você entregar os seus problemas para Deus, é muito mais fácil de você. Deus existe porque Ele criou tudo, quem somos nós, o que nós fazemos, tudo. Existe, mas eu não sei falar o porquê, porque Ele é crença, uai. Sim, Deus existe, porque foi Ele quem criou nós e todos, e é isso que eu acredito. Pra mim Deus existe porque desde pequeno eu frequentava a igreja com a minha mãe e com meu pai, frequentava as missas. Assim fui aprendendo sobre a história de Deus, a história da Bíblia. Eu acredito em Deus porque desde pequeno eu frequentava a igreja evangélica junto com a minha mãe. Eu começava a ver as curas sobre a vida das outras pessoas, milagres que Deus operava. E também Ele operou na minha vida. Quando eu era pequeno eu quebrei a perna, eu tinha o risco de ter a perna amputada. E creio que só foi Deus mesmo para fazer isso aí. E
que aconteceu umas coisas com a minha mãe, tudo, com meu avô, teve cura, aí eu acredito muito em Deus. Quem cria alguma coisa não pode fazer parte dela. Quem criou a existência, então não pode existir. Se Deus existe dentro da existência, ele é parte dela e não o seu criador. Existe como uma força muito maior que eu, a quem eu peço ajuda, a quem eu agradeço. Dessa forma eu vejo Deus. Com certeza, eu acredito que só de estar falando com vocês é uma coisa divina. Então, se nós entendermos Deus como uma força motriz que move o universo, nós podemos dizer que Deus é a natureza. E se nós respeitamos a natureza, respeitamos todos os seres vivos, então respeitamos Deus também. Sim, eu acredito em Deus, porque na verdade eu tenho avisos através de sonhos e eu sinto que ele está bem próximo de mim, porque ele me avisa de algo que vai acontecer. Então é uma maneira que eu tenho para acreditar mais e mais. Na realidade, acreditar em Deus é ter fé. Então, quem tem fé é porque realmente acredita em Deus. E a fé, a pessoa não nasce com a fé, ela conquista a fé, assim como conquista outras coisas durante a sua vida. Eu acho. Por quê? Ele é o pai de nós. É Deus. Ele é o pai de todos. Eu acho que Deus existe, mas não um Deus físico, que você pode tocar, mas sim uma energia que a gente acredita, que a gente tem fé. Para mim Deus existe, mas não físico, mas sim o Deus, aquele no coração de cada um tem o seu Deus, cada um procura o seu Deus, mas Deus é um só. Sim, eu acredito em Deus e o porquê não tem muita explicação, vai da fé de cada um, da crença, da vivência. E é isso, eu acredito sim. Então, como toda pergunta que a gente entende como pergunta filosófica, é uma pergunta difícil da gente dar uma resposta direta, assim como a pergunta é direta. Eu ainda diria que eu não considero essa pergunta, Deus existe, uma pergunta propriamente filosófica, porque, do meu ponto de vista, pelo menos, ela é uma pergunta que só pode ser respondida pela crença e não pela filosofia. Quando me perguntam se Deus existe, a minha resposta é: eu acredito em Deus, ou eu não acredito. Do meu ponto de vista, a resposta que mais me agrada nesse campo, talvez porque é aquela que mais se aproxima do que eu penso, é a resposta que foi dada por Sartre, filósofo do século XX. Porque Sartre diz o seguinte: essa pergunta é uma pergunta que não faz qualquer diferença na minha vida. Para a minha vida não faz a menor diferença se Deus existe ou não. Porque se Deus existir, ele não implica na minha vida. Se Deus não existir, isso também não faz a menor diferença na minha vida. Então, eu sou uma pessoa não religiosa, que não pratico nenhuma religião, e vivo numa perspectiva de que não exista nenhum Deus. Mas se existir Deus, isso também não faz diferença na minha própria existência. Não sei se ajuda. A visão de mundo ela é formada por vários aspectos, experiências passadas que tivemos, referenciais teóricos ou não que a gente contempla em nossa vida, que aí vão formando os vários aspectos. O que eu acredito ser um Deus, se tem ou não um Deus, isso depende de sociedades, culturas e por aí vai. Sim, não tenho a menor dúvida, por uma razão muito simples: não existe efeito sem causa. Então, se formos olhar a natureza, como espontaneamente se criaria ou desenvolveria essa infinidade de elementos da fauna, da flora, mesmo o gênero humano, desde o Homo neandertal até o Homo sapiens sapiens. Então não tenho a menor dúvida de que a causa de tudo isso é um princípio inteligente que chamamos de Deus. Essa questão Deus existe, eu acho que vai muito da fé de cada um. Eu faço uma analogia para entender isso. Por exemplo, se a gente pega um copo de água e põe açúcar, mexe, o açúcar desaparece. Se você mostrar aquilo para alguém, a pessoa não vai acreditar que ele tem açúcar, se não provar. Eu acho que a existência de Deus é muito disso. Se você não prova, se você não tem fé que Deus existe, você não acredita. Mas quem sente o sabor, digamos assim, quem já provou do amor de Deus, sabe que ele realmente existe.
Eu acho que não existe um Deus bom, um Deus mau, ou deuses bons, deuses maus. Mas eu respeito todo mundo que acredite que sim. Porque é importante respeitar um ao outro, com suas crenças e descrenças, e ser respeitado. E ser honesto com os outros e honesto consigo mesmo. E procurar sempre esse caminho de respeito e de honestidade. E seguindo esse caminho, a questão, se Deus existe, se torna irrelevante. Você pode ter um Deus, dois ou nenhum. Sim, Deus existe, mas não alguma forma de deidade que a gente venera como Deus bíblico ou pessoas que vão em terreiro. Eu acho que, na verdade, são todas formas da gente tentar racionalizar o que a gente não sabe de verdade. Com certeza, para o universo funcionar do jeito que ele funciona, mesmo sendo totalmente aleatório, existe algum tipo de força por trás, mas eu acho que qualquer conceito de Deus que a gente consegue imaginar hoje em dia está muito longe do que essa força que rege tudo pode ser. Então acho que é impossível definir com os conhecimentos que a gente tem hoje se Deus existe ou não.